Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre formulários, design de telas e como produzir isso de uma maneira mais fácil no Flutter. Eu, como muitos desenvolvedores, não tenho uma formação em design, mas como a maioria dos usuários eu sei distinguir entre uma interface visualmente agradável e uma interface que pode não ser tão bem projetada. Pensando nisso e pensando também na codificação de forma eficiente de interfaces, eu desenvolvi esse tutorial. A gente vai falar um pouco sobre como produzir isso de uma maneira que dê a liberdade da gente fazer nossas criações sem ficar muito preocupado com largura de campos, distância entre campos, mas ao mesmo tempo tendo um certo grau de liberdade para mexer nisso conforme a conveniência. Ok? Também vamos falar sobre a parte funcional do formulário. Esse formulário, por exemplo, tem uma validação e nós vamos trabalhar nela também no código. É evidente que esse assunto é um assunto muito vasto, não vai ser esgotado aqui, mas o objetivo aqui é apenas dar uma forma de desenhar formulários de uma maneira eficiente. Ok? Chega de conversa e vamos começar. Como em todo tutorial, eu vou iniciar com um projeto zerado. Vou abrir o terminal, vou para a minha pasta de projetos, você pode escolher qualquer pasta no seu computador. Vou dar Flutter, Create, Form, Profissional. Depois de criado o projeto, vamos abrir a pasta. O Flutter criou para a gente aquele velho código. Eu vou aproveitar uma parte desse código, eu vou matar tudo isso daqui. Vou aproveitar uma partezinha desse código só, tá? Vamos tirar esse comentário desnecessário aqui. Eu vou manter o Team Data, que ele vai ser útil para a gente definir a cor da faixa de cima. Eu vou mudar para Amber. Esse título aqui não é necessário. Eu vou tirar esse My Homepage aqui porque não existe mais, ok? O que vai entrar aqui? Vai entrar aqui o meu formulário. Eu vou criar num arquivo à parte. Então eu vou chamar esse formulário de Form Usuário, tá? Para representar informações de um usuário no formulário. Não preciso desse título aqui. E isso aqui está dando erro porque eu ainda não criei essa classe. Vamos criá-la. Então, aqui no lib eu vou criar uma pasta nova. Vou chamar de IU. Nessa pasta nova, eu vou criar um arquivo form usuário.dart. Aqui a primeira coisa é fazer a importação do material. E a gente vai criar um elemento stateful. Certo? Vou dar o nome dessa classe de form usuário. Classe criada. Para tirar esse erro daqui, a gente vai ter que fazer a importação do arquivo. Ok? Vamos dar prosseguimento aqui à criação do nosso formulário. Primeira coisa é que, para propósito de validação, eu tenho que criar uma chave global. O que é chave global? É uma maneira de eu me referenciar ao meu formulário como um todo e perguntar se todos os campos dele estão válidos. Essa é uma maneira padrão que o Flutter usa para fazer a validação. Como cria essa chave?
Vou criar como um campo privado, né? Global key, form state, chamando o construtor, ok? Então, eu criei essa chave que vai servir exclusivamente para validação do meu formulário. Aqui, ao invés de um container, eu vou criar um scaffold. Observa que aqui o scaffold é uma tela completa. Então, o meu formulário está isolado do resto da aplicação como uma tela à parte. Primeira coisa no scaffold, eu vou criar um appbar. Esse appbar vai ter um título. E o título vai ser um texto. Eu vou chamar de formulários profissionais. Esse appbar também vai ter um action, que vai ter um botão em que eu vou fazer a submissão do meu formulário. Aí pode ser para escrever no back-end, pode ser para escrever no banco de dados local, aí vai depender da sua aplicação. Mas eu vou botar essa previsão no meu formulário para que você possa encaixar com o resto do seu código, caso você queira. Então aqui vai ter a propriedade actions, e aqui vai ter uma lista ou um array ou um vetor de widgets. Aqui eu vou botar um icon button e ele vai ter um ícone. Esse ícone vai ser o ícone de salvar. Certo? Nada demais. Vou botar um tooltip nesse ícone. O tooltip, para quem não sabe, é uma ajuda que aparece quando você pressiona por muito tempo o botão. Então ele é colocado para a conveniência do usuário. Saber o que significa o botão. E no onPressed desse botão, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer melhor do que isso. A gente pode construir uma função aqui, tá? Mas eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou construir uma função, como o meu formulário é importante que as coisas importantes dele fiquem centralizadas num lugar só, eu vou botar aqui em cima a construção dos meus métodos, tá? Então, um dos métodos que eu vou construir vai ser o onSubmit, tá? Quando eu submeter o meu formulário, eu vou fazer alguma coisa, tá certo? Essa alguma coisa vai ficar configurada aqui, mas eu vou escrever o código aqui em cima. Aqui eu vou fazer a validação. Como é que eu faço a validação? OnFormKey, ponto, current state, ponto, validate. Ou seja, se todos os meus campos, todos os campos do meu formulário estiverem válidos, ele vai fazer alguma coisa. No meu caso aqui, eu vou só imprimir. Tudo ok. Se não, a validação não deu certo, eu vou imprimir. O formulário, isso no console, tá? Contém erros. Vamos ver como é que está ficando o nosso formulário. Por enquanto é só uma tela vazia, né?
um título. E esse onSubmit aqui não vai fazer nada porque essa chave aqui não está ligada a nenhum componente do tipo form. Então a gente já tem aqui a nossa telinha com um botãozinho aqui. Agora a gente vai criar a nossa tela, né? O centro da nossa tela, o body. Aqui a gente só vai ter o formulário, mais nada. O que a gente vai botar como filho desse formulário? Eu poderia botar qualquer coisa, eu poderia botar diretamente uma coluna e colocar os campos dentro da coluna, mas eu vou usar uma abordagem que eu vi num artigo que eu achei muito superior e muito interessante, principalmente se a sua tela vai conter muitos campos e elas têm o potencial de ultrapassar a tela do aparelho. Como é que funciona isso? Ao invés de eu botar aqui uma coluna, eu vou botar um list view. Por que um list view? O list view ele já tem toda uma preparação para fazer o scroll. Quando você abre o tecladinho no seu celular, ele pode comer um pedaço da tela, e aí você vai precisar às vezes fazer scroll para cima e para baixo para visualizar o que está acontecendo. Então o list view é muito conveniente. E antes que eu me esqueça, tem uma outra coisa que eu tenho que botar aqui, que é a chave do formulário, certo? E qual vai ser essa chave? A chave que a gente criou lá em cima. Então isso está ligando o meu formulário e os campos que estiverem dentro dele à chave que eu criei aqui em cima, que vai ser usada na validação dos campos, ok? Só para isso que eu fiz essa ligação aqui. Então, o list view, ele tem uma propriedade children, que é uma lista de widgets. Que widgets que eu vou botar dentro do list view? O widget que foi feito, eu poderia botar qualquer coisa, mas o widget que foi feito para ficar dentro do list view é o list tile. List tile. O list tile ele é muito conveniente porque ele já me dá de uma maneira eficiente o design entre os componentes que estão dentro dele. Como é que ele faz isso? Ele tem a propriedade leading, ele tem trailing, ele tem title e tem subtitle. Como é que fica isso? O leading é o que vem no início, do lado esquerdo. O trailing é o que vem do lado direito. O title vem no meio do componente e o subtitle logo abaixo em tamanho menor, ok? Então vou mostrar para vocês fazendo como é que eu vou fazer isso daqui. Primeira coisa, leading. Então o leading aqui, eu vou botar, o primeiro campo do meu formulário vai ser um campo de nome. Então vou botar aqui um const. Por que const? Né? Por que eu vou colocar const aqui? Porque isso aqui não vai se alterar quando a tela for desenhada. Isso daqui me poupa processamento e tempo. Então todo componente que você sabe que não vai se alterar na tela, se você definir ele como const, o Flutter vai ser inteligente o suficiente para saber que ele não tem que mexer naquele cara e vai diminuir o seu tempo de redesenho da tela e processamento. Não é obrigatório, mas é uma boa prática. O que eu vou colocar dentro desse icon? O ícone vai ser icons.person. E a cor, eu poderia definir a cor aqui, mas eu vou definir a cor de uma maneira centralizada para que todos os ícones no início do meu formulário fiquem com a mesma cor. Então eu vou criar uma variável aqui em cima
com o nome de cor ícones. E vou chamar a cor preta, por exemplo. Ok? E aqui embaixo eu vou usar isso. Cor ícones. Como esse cara aqui é const, eu não posso definir isso aqui como var. É isso que ele está reclamando aqui. Então eu vou definir aqui como const. E a reclamação para. Uma outra coisa que eu vou definir centralizada é um ícone para dizer que o campo é obrigatório. Por que eu vou definir isso de maneira centralizada? Porque o ícone vai ser o mesmo para todos os campos que sejam obrigatórios, então não faz sentido eu repeti-lo. Vou definir uma constante, porque esse ícone não tem necessidade de ser redesenhado toda hora. Então eu vou criar ele como do tipo icon e vou chamar ícone campo obrigatório. E vou definir como um icon. Esse ícone, no meu caso, eu vou usar um icons star. E a cor dele vai ser uma cor vermelha. Ponto e vírgula aqui. Definido o leading, eu vou definir o trailing. O trailing, no caso do campo de nome, ele é um campo obrigatório. Então ele vai ser o meu ícone campo obrigatório. Ok? E no title, que é a parte central do liststyle, eu vou colocar o meu campo. Então aqui vai ser um text form field. E aqui eu vou definir a propriedade onChanged. Toda vez que o usuário digitar um valor no campo, essa propriedade vai alterar um estado. De onde é que vem esse estado? Para eu guardar informações relativas a um usuário, eu não sou obrigado, eu poderia criar variáveis. Uma variável por nome, outra variável por senha e tudo mais. Mas eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou criar uma variável, vou criar um arquivo aqui na minha lib, criar uma outra pasta, vou chamar de model, que é o modelo do meu formulário, ou seja, as informações que vão constar desse formulário, elas vão fazer parte de uma classe que vai estar dentro do model. E essa classe eu vou chamar de usuário. Ok? Vou criar esse arquivo usuário Dart. E aqui eu vou criar uma classe, usuário. O que vai ter nessa classe? Vai ter tudo que eu preciso para guardar no meu usuário. No caso, meu formulário, para não demorar muito, não me alongar muito, ele vai ter 4 campos. Então, nome, vai ter um telefone, vai ter um e-mail e vai ter uma senha. Certo? Além disso, não é uma coisa comum em dispositivos móveis, mas eu vou botar uma confirmação de senha só para vocês verem um tipo diferente de validação. Mas não é o normal você ter confirmação de senha dentro de um formulário de dispositivos móveis. Mas de informação importante, tem um nome, telefone, um e-mail e uma senha. Então eu vou salvar essa classe. E aqui, dentro do meu formulário, eu vou criar um campo que vai armazenar essas informações. Esse campo eu vou chamar de... vai ser do tipo usuário, e eu vou chamar de usuário.
Inicialmente ele vai ser só uma instância daquela classe, mas vai estar vazio. No onChanged, o que eu tenho que botar aqui? Eu tenho que botar uma função que recebe um valor, o valor que está no meu campo, e faz alguma coisa com esse valor. Ele armazena esse valor no nome. Falta uma vírgula aqui. Fora isso, o meu campo vai ter um validator. O que é um validator? Validator é uma função que eu vou chamar para validar o campo. Como no meu formulário eu vou ter alguns campos que vão ser requeridos, eu poderia definir essa função aqui. Mas, como vou ter vários campos que vão ser requeridos, não faz sentido definir a mesma lógica e fazer copy-paste da mesma lógica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar a validação em uma outra função dentro da minha classe, um outro método. Então, eu vou chamar essa função de requerido. Essa função, ela recebe uma string e retorna uma string. Então, retorna uma string e recebe uma string. O que está nessa string? Está o valor do campo. E o que ele vai fazer com esse valor? Se o valor for igual a vazio, ou seja, o usuário não preencheu o campo, ele vai retornar uma string de erro. Então, esse erro aqui vai ser o campo, ou melhor, este campo é requerido. E se tudo estiver ok, o que eu tenho que retornar? Retornar nulo. Então vamos lá. O campo é requerido, então o validator vai ser requerido. Sem os parênteses, tá? Então só requerido. Uma outra coisa que eu posso botar aqui é um campo para me dizer que campo é esse. É um valor para dizer qual é o campo que eu estou na tela. Como é que eu faço isso? Existe uma propriedade decoration, que aqui eu posso fazer vários tipos de decoração no campo, vários tipos de informação visual no campo. No caso aqui eu vou criar um new, não preciso nem do new, né? Input decoration. E aqui dentro do input decoration, uma das coisas que eu tenho é o hint text. No hint text eu vou botar que isso aqui é um campo para receber nome. E com isso eu terminei a configuração desse campo. Vamos ver como é que está ficando? Vamos salvar. Então aqui eu já tenho meu campozinho nome e eu já tenho a validação dele funcional. De onde é que veio isso? Veio da função que eu criei aqui em cima, requerido. Agora eu vou ter muitos campos parecidos, né? Então eu não preciso ficar me repetindo aqui. Vou pegar esse campo aqui, o liststyle representa o meu campo como um todo, tá? Dentro do listview. Eu vou copiar ele. O próximo campo que eu vou fazer vai ser o campo de telefone. Então o ícone aqui muda para phone. E eu vou ensinar para vocês uma maneira de você colocar uma máscara, de modo que o usuário só possa primeiro digitar números e esses números já apareçam numa máscara de telefones daqui do Brasil. Então, até aqui é tudo igual. Aqui não é usuário nome, é usuário telefone e o hint text vai ser telefone. Para dizer que o usuário só pode digitar números nesse campo, eu posso usar o campo keyboard type. O keyboard type é o tecladinho que aparece quando eu clico no campo. Então aqui eu vou usar text input type ponto number with options. Esse number with options ele vai fazer aparecer um tecladinho numérico. Como eu não tenho um campo que pode ser negativo nem decimal, eu não preciso pôr nada. Mas se eu tivesse necessidade de um campo que aceitasse
decimais ou números negativos, eu poderia inferir isso daqui através do signed e através do decimal. Para eu permitir, para eu fazer com que isso daqui fique uma máscara, eu tenho que instalar um componente. No arquivo pubspec.yaml, eu vou colocar esse componente. Para não me alongar muito, porque o objetivo aqui não é a instalação de componentes, eu vou vir aqui no Dependencies e vou digitar. No que eu salvar, terminou a instalação, eu vou usar ele no meu formulário. Vou criar uma variável aqui em cima. Vou dar o nome para ela de máscara telefone. E vai ser mask test input formatter. De onde é que veio isso? Veio do componente que eu instalei. E aqui tem que colocar duas propriedades. Primeiro eu vou botar um ponto e vírgula aqui, antes que eu me esqueça. A máscara em si. E aqui no meu caso vai ser a máscara de telefone. Então a máscara de telefone eu vou colocar hashtag, entre parênteses, esse aqui é o DDD, e o resto do número do telefone. Traço, mais 4 números. Certo? Então o meu telefone vai ter esse formato. E também tem que colocar uma propriedade filtro. Essa propriedade filtro é para dizer o que eu posso botar naqueles caracteres ali. O único caractere que varia nessa máscara é o hashtag, que vai ser o número. Então eu tenho que colocar aqui nesse filtro um objeto que tem como chave o hashtag e tem como valor uma expressão regular que vai me dizer qual é o número que eu posso aceitar. A maneira de fazer isso é colocar regesp, e o regesp vai ser R e colchete de 0 a 9, ou seja, eu só vou aceitar números de 0 a 9, e fecho aqui aspas simples. Se você não conhece expressões regulares, vale a pena você assistir um tutorial sobre isso. Então aqui já está criada a minha máscara. O que eu tenho que fazer aqui embaixo? Tem que dizer que o meu telefone só vai aceitar aquela máscara. Aonde eu coloco isso? No meu campo de formulário. E de que maneira? Eu vou colocar um input formatter. E aqui, essa propriedade, ela aceita um array. Tá? Mas no meu caso, eu só vou colocar a máscara do telefone. Vamos salvar e ver como é que fica. Aqui aparece meu campo de telefone. Então, como vocês veem, quando eu passo para o campo, ele já habilita aqui o meu teclado numérico. E conforme eu digito, ele já preenche a máscara. Vou pegar esse listyle aqui. Eu vou copiar ele para aqui para baixo. Então, o novo ícone vai ser o ícone Gmail. Observa, a cor do ícone é a mesma. Esse campo também vai ser obrigatório. Tá? E aqui eu vou colocar usuário e-mail. O hint vai ser e-mail. Certo? Vou reiniciar aqui o programa só para não ficar poluindo aqui. Então observa que ele já criou o meu campo aqui, já criou o ícone, né? O campo é requerido, então ele já está com a validação já criada, mas ele não vai ser um campo de numérico, né? Então eu posso tirar isso daqui. Você pode depois pesquisar o campo, o componente, para descobrir como você faz essa máscara aqui e a expressão regular para saber como você já pré-valida a máscara. Tá? Só para não me alongar muito tempo aqui, eu só vou mudar uma coisa aqui, que é o keyboard type.
E um dos types que a gente tem é o email address. Vou clicar aqui no e-mail e aqui ele já me aparece um tecladinho que tem o arroba. Parece que isso aqui não faz muita diferença, né? Mas se eu abro um teclado como esse, eu tenho que clicar aqui para depois pegar o arroba. Muita gente negligencia isso. Agora eu vou construir dois campos de senha. Um para você escrever a senha e o outro para confirmar. O que eu vou fazer aqui é meramente para ilustrar a validação. Então vou copiar aqui, vou criar mais um campo. E esse campo aqui, eu vou colocar o icon security. E eu vou usar aqui no hint, vou botar senha. Fora isso, aqui não vai ser o e-mail, vai ser a senha. Ok? Mas tem um detalhe aqui. A senha, ela não pode ficar visível como campo de nome ou um campo de e-mail. Então, tem uma opção aqui que é a opção Obscure Text. Essa opção é booleana. Se ela estiver em true, o texto não aparece para quem digita. Mas mais do que isso, eu tenho que remover esse tipo aqui, porque agora estou lidando com uma senha, não mais com e-mail. Aqui eu vou gerar uma outra validação, né? Então ela vai ser... Lembre-se que todas as validações retornam strings. Então aqui, confirmação, vou chamar de confirmação senha. Ela vai ser a validação da confirmação. E vou chamar a entrada de valor. Ok? Então, se o valor... Aqui, como é que vai ser essa validação? Vai ser diferente da de cima. Então aqui eu não estou tratando se o campo está preenchido ou não. Eu estou tratando se o valor que eu recebi é igual ao usuário ponto senha, eu retorno nulo. Aqui a gente vai fazer na ordem reversa, tá? Nulo, lembrando que nulo é quando está tudo bem. Se ele não for igual, esse if aqui não vai entrar, ele já vai direto para o segundo return. Então, return a confirmação não é idêntica a craseado senha. Voltando para cá, eu vou colocar no validator desse novo cara. Então, primeira coisa, fazer uma cópia, né, do campo da senha. Aqui eu poderia colocar até o mesmo ícone, mas eu vou colocar um ícone diferente. Isso aqui é só uma ilustração, gente. Aqui eu não estou tão preocupado com os ícones, não. Vou remover esse trade. E aqui a validação vai ser a validação da confirmação. Eu não preciso do onChange daqui, porque eu não vou guardar isso aqui numa variável de estado. Tem que tirar isso daqui porque eu só quero o endereço do validador. Eu não vou chamar o validador aqui. E aqui no meu hint eu vou botar confirme a senha. Ok? Vou fazer o salvamento e o nosso formulário já está pronto. Então vou reiniciar o programa só para ele ficar zerado. Vou fechar o tecladinho aqui. Então a gente já tem aqui o nosso formulário completo. E ele está com validação. Então lembra que eu coloquei aqui se o formulário está ok ou não no submit. Ao invés, aqui eu estou imprimindo na console se está tudo ok ou se o formulário contém erros. Então a primeira coisa eu vou tentar salvar do jeito que está e ele vai me dizer que o formulário contém erros.
Aqui ele me mostrou que o formulário contém erros. Agora eu vou colocar o formulário todo certinho. Vou colocar alguma coisa aqui, vou colocar um telefone aqui, qualquer. Vou colocar um e-mail qualquer. Aqui eu não estou validando se tem arroba ou não no e-mail. Isso você pode fazer facilmente com aquele componente. Tá? Aqui eu vou botar uma senha 123. E ó, isso aqui o List View me dá de graça. Ó. Esse scroll aqui, o List View me dá de graça. Aí aqui eu boto 123 também. Então meu formulário está todo certo, a senha é igual a confirmação. Vou confirmar lá em cima. Vou mandar o meu formulário para frente. Tudo ok. E a gente termina por aqui hoje. Muito obrigado por assistir a mais esse tutorial.